Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias do livro Transformational NLP, ou PNL Transformacional, do Carl Buchheit e da Ellie Schumber. E olha, a nossa exploração de hoje vai focar num aspecto absurdamente poderoso e, na maioria das vezes, invisível da psicologia humana: como as lealdades familiares ocultas e não ditas moldam a nossa vida de um jeito muito profundo. É literalmente uma psicologia nova que vai muito além das técnicas tradicionais de PNL, entrando com tudo no território das constelações familiares sistêmicas. E logo de cara, a gente já bate de frente com uma questão gigante. Por que a gente simplesmente replica a dor e os traumas das nossas famílias, geração após geração, com uma precisão que chega a assustar de tão inconsciente? Sério, quantas vezes a gente já não viu pessoas inexplicavelmente repetindo o mesmíssimo sofrimento, os mesmos vícios, ou até aquelas falhas financeiras dos avós ou bisavós? Pois é, não é só uma coincidência não. E a nossa análise de hoje vai desvendar exatamente a mecânica por trás disso tudo. O que já nos leva direto para a nossa primeira parte, o biscoito do destino. Esse é um conceito genial e com um senso de humor meio sombrio do próprio Carl Buchheit, que resume bem a armadilha psicológica em que a gente acaba se metendo. O Buchheit usa essa metáfora muito louca de um biscoito recheado tipo um Oreo da perdição eterna, sabe? Onde a dor humana é aquele recheio cremoso no meio. De um lado desse biscoito, a gente tem a pressão dos chamados padrões de sobrevivência. Basicamente, são aquelas regras antigas de segurança. Elas até mantinham o pessoal vivo no passado, claro, mas hoje em dia só causam um sofrimento tremendo. Do outro lado, apertando a gente, estão os padrões devocionais. Essas são tentativas enormes, totalmente inconscientes e muitas vezes distorcidas de tentar consertar as perdas e tragédias das gerações passadas. Ou seja, a gente sofre não só por medo de não sobreviver, mas por uma devoção completamente cega aos nossos antepassados. Bom, vamos avançar para a parte 2 e ver como esse padrão devocional atua no nosso dia a dia. É a nossa sessão sobre a lealdade invisível. A renomada pesquisadora Anne Anselin Schutzenberger explica algo fascinante. Ela diz que uma fidelidade aos ancestrais que se tornou invisível e inconsciente é o que realmente nos governa. As pesquisas dela mostram com detalhes como vários problemas de saúde, tanto físicos quanto psicológicos, muitas vezes simplesmente imitam a vida dos nossos antepassados. O ponto central aqui, que a PNL transformacional abraça com força, é que pegar essa lealdade invisível e torná-la visível é a chave mestra para quebrar esse ciclo de sofrimento. É assim que a gente volta a viver a própria vida com verdadeira liberdade. E isso nos empurra para o nosso próximo conceito, saindo só do indivíduo e olhando para o sistema todo. Chegamos à seção 3, a alma familiar. Aqui a gente entra no trabalho do Bert Hellinger, que é uma base absolutamente crucial para tudo isso. Ele afirma que existe uma consciência comum inconsciente na alma familiar e que ela trabalha o tempo todo para preservar a integridade de todo o grupo. Dentro dessa estrutura do Hellinger, existem leis super rígidas operando nessa alma. E olha só que loucura! Para manter o sistema equilibrado, uma criança movida por um amor puramente cego pode simplesmente assumir, de forma inconsciente, o destino de um ancestral que foi prejudicado, que foi esquecido ou que cometeu algum erro grave lá no passado. Entrando nos detalhes dessa dinâmica, fica muito claro que essa alma familiar está sempre tentando equilibrar os opostos, tipo culpa, inocência ou perpetração e vitimização. E o combustível disso tudo é esse amor cego e inocente das crianças, governado por um fluxo totalmente oculto. Quando a gente nota aquelas distorções gigantes na vida de alguém, tipo problemas físicos ou psicológicos que parecem não ter explicação nenhuma, os textos mostram que, na verdade, isso frequentemente vem de uma interferência nesse fluxo natural de amor da família. O sistema está ali, tentando desesperadamente se curar por meio da repetição. Mas ficar só na teoria não tem graça. Vamos para a seção 4, constelações ocultas na prática, para ver um exemplo clínico surreal de como essas conexões quânticas não locais desafiam tudo que a gente acha que sabe. Imagina a seguinte cena, que aconteceu em um evento real de constelação velada. O facilitador chega e entrega para um participante um cartão dobrado. Ninguém ali sabe o que está escrito, nem mesmo o próprio participante, que vai servir como um representante. Ele não faz a menor ideia de quem ou o que ele está representando. Aí, questão de momentos depois, essa pessoa começa a gritar desesperadamente, agarra a cabeça e cai no chão se contorcendo de dor. E só então, depois de tudo isso, o cartão é aberto. É uma narrativa simplesmente de explodir a cabeça sobre como essa informação quântica funciona na prática, permitindo que alguém vivencie fisicamente o trauma de um ancestral sem saber absolutamente nada antes. E o que é que estava escrito no tal cartão? Olha isso. Tio-avô, gravemente incapacitado, ferimento na cabeça, Segunda Guerra Mundial, ignorado pela família.
Essa revelação mostra uma realidade impressionante. A informação sobre essas dores familiares que não foram resolvidas fica meio que flutuando num campo morfogenético. É basicamente uma rede invisível de memórias compartilhadas que conecta a família inteira, só esperando para ser vista de verdade. E é exatamente através dessa representação às cegas que o sistema familiar finalmente ganha uma chance real de cura. E isso traz a gente direto para o grande coração da nossa análise de hoje, a seção 5, o pertencimento que cura. Porque na PNL transformacional, a gente não para na revelação da dor. O foco principal é, com certeza, resolver isso de forma profunda e sistêmica. Para entender a cura, a gente precisa olhar para a regra de ouro do bem-estar do Hellinger, a chamada Ordem do Amor. Ela é simples, mas é inegociável. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser esquecido, negado ou expulso por qualquer motivo que seja. Esse é o pilar de tudo. Se lá nas gerações passadas rolou uma perda trágica, ou se alguém foi rejeitado, ignorado ou difamado, o sistema simplesmente vai criar perturbações e repetições nas gerações que vierem depois, até que essa exclusão seja reconhecida. O pertencimento é o direito mais sagrado dentro do sistema da alma familiar. E a forma como eles resolvem isso é linda. A abordagem usa frases muito precisas num ritual para restaurar essa ordem. O facilitador guia os representantes daqueles que viraram as costas no passado para que eles olhem para os excluídos e digam algo como: agora nós vemos você. Não suportávamos ver você antes, mas agora nós o vemos. Gente, esse movimento de cura é tão poderoso que ele altera ativamente a estrutura e a geometria base daquela família, trazendo quem foi deixado para trás de volta para o coração do sistema. É de arrepiar. E os efeitos práticos de uma reconciliação dessa são surreais. As fontes trazem relatos de doenças crônicas desaparecendo misteriosamente e acidentes que param de acontecer. Mas tem uma base neurocientífica para isso também, viu? As nossas sinapses cerebrais passam por uma espécie de reponderação, um reweighting. Basicamente, quando a gente muda o significado dos eventos lá do passado, a nossa resposta autônoma aqui no presente é atualizada junto. Então, aquele sofrimento todo enraizado em traumas históricos é aliviado fisicamente e mentalmente no aqui e agora. É literalmente uma reconfiguração da mente. Com isso, fica muito claro como a PNL transformacional realmente opera. A premissa inteira é que os mapas conscientes criam o território. Ou seja, a realidade que a gente vive hoje espelha perfeitamente as nossas crenças internas e aquelas lealdades familiares que estavam escondidas. Então, quando a gente reescreve o significado das nossas histórias e abraça quem tinha sido deixado de fora, o nosso território externo, a nossa vida real, muda drasticamente. Os fatos do passado continuam os mesmos, claro, mas a nossa experiência e o peso que isso tem na nossa vida passam por uma transformação gigantesca. E para fechar essa nossa análise com chave de ouro, eu deixo uma reflexão provocativa para todo mundo pensar. Se o mapa realmente cria o território, qual é a história esquecida na sua linha familiar que está aí, neste exato momento, só esperando para ser vista, respeitada e reescrita? O aprendizado de hoje convida a gente a olhar além do que é óbvio, reconhecendo essas forças gigantes e invisíveis que atuam nos bastidores das nossas vidas. Pessoal, muito obrigada por acompanharem mais essa exploração profunda e até a próxima. Continuem sempre questionando as estruturas invisíveis ao redor.